Hello a todos os fiéis no canal, aos novos, estamos aí. Resolvi criar uma sessão diferente que é referente às perguntas frequentes, porque é capaz de ajudar e explicar melhor quem está me perguntando uma coisa que costuma ser muito perguntada. Então, quando isso vier na minha cabeça, eu vou colocar aqui para já dar uma adiantada. Se você quiser fazer uma complementação depois dessa pergunta para mim, tudo bem, mas aqui tem uma explicação boa e as complementações geralmente também são parecidas. Se você não me conhece, meu nome é Débora Gomes, sou paciente borderline, diagnosticada em setembro de 2013. Para falar comigo, não funciona muito falar aqui. Tô lá no Instagram, @eu-não-sou-tpb, e lá você pode tirar as suas dúvidas, tá? Então curte esse vídeo, inscreve no canal, aperta o sininho para dar aquela moral, ou eu vou tentar botar no Instagram esse vídeo também, não sei. Mas se for no YouTube é isso aqui. Então, qual é a pergunta de hoje? Vivíamos bem e muito apaixonados. Não é alguém que tá falando isso não, eu tô resumindo a galera. Por tantos meses ou anos. Mas ele me descartou, me isolou, sumiu, bloqueou. Ele ou ela, tá, gente? Eu vou falar ele, para não ficar complicado, mas não é por nada não. Pergunta 1. Ele me amava de verdade? Ou eu fui um objeto de preenchimento de vazio? Existia amor nessa relação? Pergunta 2. Quero muito ajudar essa pessoa, porque aprendi que ele sofre horrores. O que eu devo fazer? Preciso fazer alguma coisa. Olha só, a pergunta que me veio na cabeça aqui, mais se repete, não é feita por borderline, é feita por namorados, ex-namorados, ficantes, eu ainda prefiro esse termo, eu sou de 1981, e etc. aí nas relações amorosas. Quero fazer uma ressalva, é que de acordo com as pessoas, né, surgindo com suas perguntas, surgem pedidos para eu explicar coisas que não estiveram dentro da minha realidade, da minha história. Então eu faço o que eu posso, mas muitas vezes eu falo que não tem como eu explicar isso ou aquilo, porque eu não vou ser a Mulher Maravilha, eu não vou ser uma pessoa que vai falar com irresponsabilidade sobre algum tema. Então eu tô aqui com a minha visão de paciente e eu vou até onde eu posso, e devido à quantidade de diálogos e pessoas e aprendizados, eu consigo supor outros tipos de comportamento. Entretanto, existe um limite. Então vamos lá. Pergunta 1. Ele me amava de verdade? Então eu coloquei algumas possibilidades. A possibilidade que tem mais a ver com a minha história é a seguinte: é imaginar uma pessoa, conhecer uma pessoa e imaginar que aquela pessoa é a pessoa, porque existe uma necessidade de preenchimento do vazio. Eu sempre fui uma pessoa rápida em tudo, vamos dizer assim. Então, eu não tenho uma história que eu fiquei com alguém durante 3 anos e depois descartei porque percebi que não amava. Claro, o amor pode acabar, mas antes existia um sentimento verdadeiro. Estou falando quando é inventado. Então, no meu caso, não tenho nenhum orgulho disso. Eu descartei em coisa de 2 meses, 3 meses, não vai passar
não vai passar não, porque isso não acontece há muito tempo. Não passou disso, porque eu, da mesma maneira que eu entro de cabeça, eu saio de cabeça e sumo e não tem jeito. Quando eu botei na minha cabeça a desvalorização e percebi que aquela pessoa eu não gostava de verdade, não tinha volta. Então, a resposta para essa pergunta, se ele te ama de verdade, é: eu não sei. Eu não sei. São muitas possibilidades de personalidade, de histórias, pontos fracos. Existe uma pessoa por trás do diagnóstico de TPB. Por isso que o meu Instagram se chama Eu Não Sou o TPB, né? Então, eu não tenho como saber diante de ler, às vezes são 3 mensagens ou são 20 mensagens, de acordo com a história, se a pessoa te ama. Por trás de todos esses sintomas, existe uma história muito particular. Então, isso que eu já falei da primeira possibilidade foi um encontro pelo vazio. No meu caso, era rápido. No caso de outra pessoa, pode demorar mais tempo para ela se tocar que foi preenchimento de vazio? Pode. Pode. Tanta coisa nessa vida que eu não posso dizer que não pode. Eu consigo imaginar ficar 3 anos com uma pessoa que eu não gosto de verdade? Não. Não consigo imaginar. Porém, isso pode acontecer. Então, existe aquela história do que a gente chama de descarte ou desvalorização, que o border, nos seus extremos, eu acho que isso é uma questão que a galera fica enlouquecida querendo entender, e eu consigo entender como é difícil essa compreensão, é que da mesma maneira que o border, ele é super intenso nas suas manifestações afetivas, na sua necessidade de companhia e de como aquela pessoa é importante, ele também pode ser extremamente intenso em não querer mais nada e desaparecer da noite pro dia. Tá, e aí? O parceiro ou a parceira vai ficar com medo disso acontecer? Não adianta nada. A gente precisa acreditar naquilo que a gente está vivendo, observar. Eu uso o termo, às vezes, fazer um laboratório, porque é interessante a gente tentar conhecer a pessoa em vez de ficar sempre alimentando as nossas expectativas e criando um personagem que é extremamente comum. Então, assim, sendo pelo vazio, tem aquela história aí que num vídeo eu chamei de hoovering, tá? O que é hoovering? É um termo que é utilizado por aí, lá fora. É o retorno, ficar voltando o relacionamento. Nesse caso do descarte por preenchimento de vazio, vai ter hoovering? Não sei. De repente sim, de repente não. No meu caso, eu pedia para voltar com quem eu percebi que eu não gostava? Não. Eu decidi, tá decidido. Vou falar uma coisa muito fria, mas é o que eu sentia. Parecia que aquela pessoa nunca existiu. E eu não queria mais nada com aquela pessoa. Nem aquele revival, como a gente fala.
Que eu me lembre, não. Então, esse hoovering, ele vai depender do emocional de cada pessoa. Quanto maior a necessidade de preenchimento de vazio, menor a exigência do que a gente vai usar para preencher aquele vazio. Então, pode sim acontecer o hoovering, sendo a manutenção do preenchimento de vazio. Que porcaria, né? E como é que a gente detecta isso? Não sei. Talvez, né, vale a pena observar quanto que aquela pessoa foca na solidão, na possessividade, do medo de ficar longe de você, de ter que ficar grudado com você o tempo inteiro. Porque é impressionante, assim, as coisas são meio doidas, que tem gente que mistura possessividade é igual a amor, ciúme é igual a amor. Não é bem assim. Uma pessoa independente que gosta de si mesmo, quando resolve se dedicar a um relacionamento, é um sentimento que é capaz de ser mais verdadeiro, digamos, eu acredito, né? Por quê? Porque ela consegue viver sozinha. Pode viver melhor no relacionamento, mas ela consegue viver sozinha. Então, acaba dando mais segurança uma pessoa independente do que uma pessoa que fica no seu pé. Complicado, né? Vou indicar os vídeos para você ver sobre esse tema. 880 Splitting, que fala da valorização e desvalorização. Eu não sei se tem dois desses ou só um, mas que tem um 880 tem, tá? E o descarte e hoovering. Tá tudo lá no canal Tratamento Borderline. Resposta 2. Sempre que qualquer pessoa está num relacionamento, entra somente no início ou até depois, de acordo com a personalidade, de acordo com como é esse relacionamento, se é aquela coisa que te dá insegurança, ou se é aquela coisa mais estável. Vou fazer um parêntese, vou aproveitar isso. Já. Fica aí. A gente fica vulnerável, porque quando eu tenho esse óculos, vocês conhecem, eu posso perder esse óculos. E de repente eu amo esse óculos e eu vou ficar apavorada se eu perder. Se eu não tiver esse óculos, eu não vou ter medo de perder uma coisa que eu não tenho. Quando a gente fala em coração e em sentimento, a gente está falando uma coisa muito mais profunda do que perder o óculos, ou os óculos. Sabe? A gente está falando do nosso coração, metáfora, que é o cérebro, do nosso coração estar aberto e vulnerável às atitudes e sentimentos de outra pessoa. Você não precisa ser border para estar nessa situação. Todo mundo que tem um nível de sentimento dentro da razoabilidade humana fica vulnerável. Quem não fica vulnerável é o psicopata. Fora isso, nós ficamos vulneráveis. O borderline, que possui como característica sua emoção lá no topo do topo, depois do multiverso, ele fica no ápice da sua vulnerabilidade. Já usei a metáfora. Nós não temos pele emocional. Essa carne viva emocional está grudada em outra pessoa, não mais na idealização de quem eu vou encontrar. Ela está direcionada aqui nesta pessoa. Olha o peso, olha a dificuldade,
Olha o desafio que é. Por um lado, é um alívio, é uma coisa ótima ter alguém ali. Por outro lado, estamos vulneráveis a uma pessoa só. Aí é uma questão de probabilidade de diversificação de risco. Se a gente tá no poliamor e tá com 5, não sei como é que chama, a gente tem ali uma diversificação de risco. E aí, ó, até entra naquele outro assunto que nem é tema daqui. Às vezes, o porquê do border trair é aquela história. Aí vem a diferença, né? O narcisista, ele tem uma reserva volta e meia, porque ele costuma trair, tendo menos, mas é o que falam muito. Porque se eu não conseguir dominar A, eu domino B. Narcisista. O borderline, se eu não conseguir ser totalmente segura e saber que eu não vou ser abandonada por A, tem aqui B para não me abandonar. Mas isso significa que o borderline traz sempre? Não. A maturidade, o tratamento melhora isso absurdamente. E ainda vou ressaltar, muitos borders não traíram na sua história. Essa vulnerabilidade pode causar muita dor. Caraca, mas por que causa dor se a gente está vivendo uma história de amor? Porque o sentimento do borderline é multiplicado pelo infinito. Somos o contrário dos psicopatas. Inclusive, isso é manifestado por alterações em áreas cerebrais. Então, pode existir muita dor e medo do abandono cada vez mais, porque existe o objeto, numa boa, tá? Objeto entre aspas, o objeto que pode abandonar. Sendo isso, esse descarte, esse isolamento, esse sumiu, bloqueou, pode ser por prevenção, por dor absurda. Prevenção do quê? Prevenção do abandono, do sofrimento enorme. Ué, mas se ele resolver sumir, ele não tá voltando para a solidão que tanto assola ele? Tá, porque ele decidiu e não foi abandonado. Aquilo que pode trazer todos os traumas novamente. Não é o meu caso. Eu nunca fiz isso. Tá vendo como é que cada um é cada um? E o vídeo que eu sugiro se chama Abandono Reverso. Pode procurar. E outra possibilidade é, não sei. Existem imensas possibilidades e eu não vou dizer que elas se esgotam naquelas que vêm da minha cabeça. Pergunta 2. Vou falar na entonação que eu imagino e não tô debochando, gente. É um sofrimento desgraçado para os dois lados. Hoje mesmo falaram pra mim, fala sobre quem se relaciona com border. Mas eu falo aqui tem relacionamento, eu tô no relacionamento tóxico com border, preciso sair, como ajudar um borderline, tal. Existem vídeos aqui que falam dos dois juntos, mas do outro lado tem vídeo de filho borderline, tem vídeo aí, eu acho que fala de tudo, mas, por exemplo, fala da visão da mãe do border. Eu não sou nem mãe. Eu não sou mãe do border. Então, fica complicado. Mas vamos lá. A entonação seria: o que eu faço para ajudar? Eu pesquisei, eu vi seus vídeos, eu li livros e
Eu sei que ele sofre muito, ele tá sofrendo muito, agora eu entendi. Me dói horrores ele ter essa dor. Me dói horrores, horrores, horrores. Eu queria tirar essa dor dele, eu queria arrancar essa dor dele. Por exemplo, minha mãe, muito linda, fofa, já falou pra mim, se eu pudesse tirar a sua dor e botar em mim, eu tiraria. É mãe, eu acredito. Mas vocês não imaginam do que vocês estão falando. Não que eu duvide das boas intenções. Mas eu quero tirar essa dor. Agora, eu tenho um tratamento de 10 anos. Felizmente, com a possibilidade de ter bons profissionais, ajustes medicamentosos o tempo inteiro, que eu nunca larguei. Terapia eu fiquei sem durante 1 ano, talvez, 1 ano e meio, no máximo, nesse tempo todo. E eu tô 100%? Eu vou ficar 100%? Duvido. Cara, se o border chega a 90% de melhora, pode chegar. Esse percentual é muito subjetivo, né? Mas essa melhora, ela não vai ser completa, eu acho que é por uma razão muito simples. Isso é um transtorno de personalidade. Você foi formado com essa estrutura borderline. Então, você não tem como tirar tudo. Você tem como aprender a lidar. Infelizmente. Me distraiu o negócio. Então, o que eu devo fazer? Me diz, como é que eu faço para tirar essa dor dele ou ajudar? Outra, pessoa não quer buscar tratamento. O que eu faço para ele buscar o tratamento, que é tão importante, que eu aprendi como é importante, para ele buscar esse tratamento, para ele melhorar, para ele entender... Desculpa. Para ele entender que eu tô do lado dele, que ele não tá sofrendo risco e que eu o amo de verdade, de verdade, de verdade, muito, muito, muito de verdade. E eu quero ajudar e eu tô aqui para ajudar, pelo amor de Deus, eu quero que ele me escute. Se eu exagerei na emoção, eu sou border. Bom, eu não tenho muita coisa boa para falar nessa resposta não, tá? Já tô avisando. Existe uma frase muito simples: a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Agora, a gente pode fazer uma tentativa. De repente a pessoa não te bloqueou, de repente existe um canal de comunicação aí, mas não vai assim, eu realmente acho que não é uma boa se a pessoa te bloqueou, você ir lá ficar apertando o interfone para falar com a pessoa, ou mandar alguém falar com a pessoa, blá blá. Ela te botou pra lá, eu sei que é horrível, esses rompimentos sem discussão no lado bom. Eu acho pavoroso. Cada um é cada um. Mas se você tiver um espaço de comunicação, você pode falar, eu escrevi aqui: estou aqui por você sempre. Eu te amo de verdade. Qualquer coisa é só falar. Se você quiser alguma ajuda, é só pedir. Leveza, sem conselho. Eu devo falar que a pessoa, que ele deve procurar tratamento? Às vezes, o namorado nem
sabe que é borderline. E a pessoa que está me perguntando, você, realmente acha que ele é borderline. Viu os 9 sintomas do DSM-5, achou que ele está incluído em vários comportamentos, maratonou o meu canal, obrigada. E às vezes as pessoas nem sabem. Imagina você que foi descartado, palavra feia, né? Ainda dizer para a pessoa que ela tem um transtorno psiquiátrico. Eu não acho que isso dá muito certo, não. Ou então se a pessoa sabe que tem o diagnóstico, mas está se negando totalmente a se tratar. Você acha que tem o poder de fazer a pessoa se tratar? A gente só ajuda quem quer ser ajudado, então tem que haver uma abertura para isso. Sendo a frase mais light que eu falei primeiro, eu estou aqui, blá blá blá, ou sugerir o tratamento, claro que a segunda é mais perigosa, existe a possibilidade de você não receber resposta, nem tique azul do WhatsApp, você obter uma resposta ok, você obter uma resposta boa. Ah, tá legal, muito obrigada, qualquer coisa eu falo com você. Até um desabafo. Ai, tudo bem, eu queria estar com você, mas eu não tô aguentando de dor. Geralmente isso é o segundo caso, tá? Da pessoa que tá com dor, que tá com medo do abandono. Ai, eu queria estar com você, mas eu não tô conseguindo, blá, 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 blá. Aí vem falar comigo. Ah, mas ela queria estar comigo, eu tô sofrendo. Mas, se ela queria, mas não vai estar, você vai puxar ela pra estar contigo. Essa coisa da gente querer puxar a pessoa pra ficar com a gente, resolver, né? Não precisa ser border. E assim, a relação com borderline às vezes deixa... Às vezes não, né? Muita gente deixa as pessoas muito alteradas, muito mal. Então existe a possibilidade da resposta vir também, tá? Ter uma crise aí nessa resposta, uma agressividade, alguma coisa. Então estejam preparados. E nesse caso, o ideal é ou não falar nada, mas ou responder suavemente, mas nunca é garantido que a pessoa vai ficar tranquila com o seu comentário, porque a gente nunca controla a maneira que o outro recebe o que a gente diz. Mas se você resolver dizer que está ao lado do borderline sempre, tenha muita responsabilidade sobre isso que você está falando. Você está falando com uma pessoa que não tem pele emocional, que foi diagnosticada com uma das doenças mais dolorosas psiquiátricas que existem e que possui o emocional extremamente sensível, com uma taxa de 10% de suicídio e que pode se automutilar e que sofre horrores. Então, assim, eu tô pegando pesado mesmo, porque a gente não deve dar esperança falsa pra ninguém. Eu acho uma baita sacanagem você propor uma coisa e depois não estar disposto a isso. Ao menos, claro, com o tempo as coisas mudam com o tempo. Mas, assim, falar da boca pra fora, por favor. Então, assim, mais cuidado ainda por compaixão, empatia com uma pessoa que tem o emocional realmente muito sensível. Então a pergunta é: você aguenta o rojão de se relacionar com um borderline? Ah, eu aguento, mas fica ferrado emocionalmente, quase morrendo, fica passando mal 7 dias na semana, 6 são briga. Você aguenta o rojão, é você realmente ter a capacidade de estar com aquela pessoa que, voltando, ela é uma pessoa
e pode ter diferentes graus da doença. Você tem leve, moderado, grave, que também pode estar em diversos estágios do tratamento. Então, tem borders mais fáceis de se relacionar que os outros, e assim como as pessoas, tem gente que combina mais com você e outras que não. Blá. Outra possibilidade, fazer o quê? Nada. Eu não vou fazer nada? Vou ficar aqui parado? Ué, o que a gente tem que fazer quando a gente quando não querem ficar com a gente? Ter amor próprio, viver a nossa vida. No caso do border, também. Você ser namorada do border, respeitar a decisão. Ele não tá fazendo isso, tomou essa decisão, não é porque ele é paciente psiquiátrico que ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele pode estar extremamente confuso e dolorido no que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Eu só abro um parêntese nesse caso. Se houver riscos do comportamento dessa pessoa, do borderline, riscos para a saúde dele ou para os demais, não é uma obrigação, mas é uma coisa muito sensata a ser feita. É uma obrigação do psicólogo, né, de pessoas que lidam com isso. Agora, é de muita sensatez e bom caráter você informar um familiar ou profissional que está lidando com essa pessoa sobre os seus receios e o que você vê, para evitar automutilações muito lesivas, suicídio, ou o que é mais raro, mas, porém existe, agressão ao outro, que eu já expliquei no vídeo, que acho que tem no vídeo de automutilação, tem no vídeo de culpa, que a automutilação ela é mais comum como punição, como se ferir por ser a merda que você é, que infelizmente isso é muito comum no pensamento do borderline. E a coisa que é mais importante você fazer, vou pegar pesado com quem não é border também, cuidar da sua saúde. A gente tá lidando com um paciente psiquiátrico, ele não tá na nossa frente. A gente precisa cuidar da gente. Se eu me relacionar com um paciente psiquiátrico, eu não posso jogar minha saúde mental fora, porque eu estou me relacionando com um paciente psiquiátrico. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente se cuida. Qual é o exemplo que eu acho fantástico para falar disso? Coloque no avião, coloque a sua máscara de oxigênio antes de colocar no seu amigo, seu filho, etc. Porque você pode ficar sem oxigênio pelo motivo de estar botando a máscara no outro. E sem oxigênio você não consegue ajudar o outro. Então, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. E mais importante ainda, eu não tô sendo egoísta. A coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa saúde física e mental. Então, relacionamento tóxico com border, preciso sair? Se não tiver jeito, você tá sofrendo horrores nesse relacionamento? Sim, você precisa sair. Não é para ficar com em um relacionamento tóxico. Então tá aí um vídeo para você ver. Relacionamento tóxico com borderline, preciso sair? É isso aí. Sabe? A gente precisa se cuidar. Muitas vezes com o borderline no descarte, isso só você pode avaliar como você está se sentindo.
A terapia, ela acaba sendo muito importante nesses casos, principalmente. Não é fácil sair de nenhum relacionamento tóxico. Apesar de que o campeão dos relacionamentos tóxicos ser o narcisista, é muito possível relacionamentos tóxicos com o borderline de diversos tipos de relacionamento. Infelizmente, isso é tudo que eu posso te dizer. Se você ficou decepcionado, desculpa, mas a gente não muda ninguém. E quanto mais a gente acreditar que a gente vai mudar alguém, mais a gente vai se decepcionar. As pessoas mudam, sim, naturalmente. Eu não sou a mesma Débora de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, que bom. Mas a gente muda com as nossas circunstâncias, não com o que alguém está tentando me mudar. Aí se eu perceber que está tentando me mudar, eu fico mais agoniada ainda. E qual é, infelizmente, a continuação disso que eu queria ser 50 mil para poder ajudar todo mundo, mas eu também não sou psicóloga. Que é a continuação, depois que eu dou essas respostas, mas eu amo muito, eu não entendo, eu não suporto, eu quero que ela volte, eu quero que ele volte, eu tô arrasado, eu tô acabado, eu não consigo respirar, eu não consigo comer, eu tô acabado. Aí, mil desculpas dizer isso, mas o meu canal é para dar consciência sobre o transtorno borderline, para ajudar pacientes borderline com a minha experiência de paciente, familiares e outros que convivem com borderline, diminuir o preconceito contra essa doença e as demais doenças psiquiátricas. Então, nesse caso, quando você já tem um esclarecimento sobre isso, mas você já entra na não aceitação repetitiva, parece que não quer ouvir e fica insistindo, mas eu amo muito, mas eu não entendo, mas eu quero, mas eu tô arrasada, como é que isso era mentira, não é possível, a gente estava tão bem, a gente viveu momentos de amor lindos no lago, olhando pra lua, com rosas e champanhe. Lembra, você se relacionou com um borderline, são extremamente sedutores, trazem uma vida pro cotidiano, são capazes disso muitas vezes. Por quê? Porque eles são intensos emocionalmente. Então, tem um vídeo aí também, pontos positivos de ser borderline. Meu namorado fala que a vida comigo é uma emoção. Pode ficar em casa o fim de semana inteiro, que tem emoção. Às vezes é pro lado ruim, mas muitas vezes é pro lado bom. Tipo, ver Chaves comigo, eu não me aguento de gargalhar. Parece que eu tô vendo assim uma coisa pela primeira vez. Então, infelizmente, um borderline pode causar muita saudade, porque ele é extremamente intenso. Mas isso não quer dizer que a intensidade dele vai durar. Nunca vai durar. Ela é capaz de durar mais com tratamento. Ou em casos mais leves, ou só em quem tem aquilo que a gente chama de traços borderline, em casos mais graves, esses casos. Pode durar? Pode. Pode ser divertido muito tempo? Pode. Eu espero conseguir ter uma relação duradoura. Mas assim, às vezes eu fico pensando. É um desabafo meu. Caraca, eu sou tão incompetente que o máximo que eu namorei foi 3 anos e meio. Tenho 41 anos.
Eu sou tão incompetente que com 41 anos, o máximo de relacionamento é 3 anos e meio. Como é que tem gente aí junto há 20 anos da minha idade? Um lado é isso, transtorno de personalidade borderline, um dos sintomas é a instabilidade afetiva. Mas tem outra coisa também. Eu não suporto nada água com açúcar. Nada. Eu até queria 8,80, eu queria encontrar o 45. Mas assim, aquela coisa assim de nhenhenho todo dia me deixa cansada. Para explicar isso eu teria que dar muitos exemplos. E para eu estar numa relação, eu tenho que estar inteira ali. Se tiver uma coisa que me incomoda muito, ou que o meu sentimento tenha acabado, ou diminuído muito, eu não vou conseguir esperar. Não sei se hoje em dia eu conseguiria, mas o que eu me conheço assim é que eu não consigo me imaginar esperando 6 meses para ver se o sentimento volta. Eu tô distante agora, mas eu vou viver a minha vida e ver se volta. Talvez isso não faça parte da minha personalidade nunca. E aí? Eu sou defeituosa? E aí? Eu sou uma incompetente nos relacionamentos? Isso pode ser o meu jeito de eu precisar daquilo vivo, sabe? De eu precisar daquela energia. Eu vou dizer todos os dias? Cara, pior que é. Porque tem dias que eu penso assim, hoje eu vou ficar light. Vou ficar light. Meu namorado vai encontrar a família e vai ficar lá até de noite. E eu vou aproveitar pra ver aquela série, que adoro ver série. Pra ver aquela série que ele não liga. Então eu vou ficar na minha paz mundial vendo a minha série. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí eu tô assim, emocionada com o meu momento comigo. E aí o que eu sinto é que não vem um gráfico assim, tô começando a ficar insatisfeita aqui, eu tô sozinha e tô entediada e vai subindo, vai subindo. Não. Eu tô aqui amarradona e aí daqui a pouco eu não suporto que ele tá demorando tanto. Então, assim, a mesma intensidade que é ruim, ela é boa. Quis explicar um pouco mais a versão borderline dessa história. Então, essa indignação que as pessoas acabam tendo de que, caraca, eu não tô suportando, é porque todos nós temos um tempero borderline. O problema do transtorno, todos nós, acredito que sim, que eu tô chamando de tempero borderline. Nós temos medo dos relacionamentos, nós, pessoas como um todo. Temos medo que o relacionamento que a gente ame acabe, temos algum ciúme, né? Temos tristeza quando uma coisa que a gente quer não dá certo. O transtorno psiquiátrico, ele é o quê? É quando tais características aparecem de uma maneira na sua vida que prejudica o seu funcionamento consigo mesmo e com o ambiente. As pessoas que não têm transtorno borderline podem sentir essa indignação, tudo isso, ficar arrasado, se chama luto. E, infelizmente, eu não tenho como resolver todos os lutos. Se eu soubesse essa receita, eu não teria mais luto. Então, infelizmente, é o processo de luto que nós passamos em diversos momentos da nossa vida e que, reitero, no caso de você estar se sentindo... Porque uma coisa é um luto amigável. Eu, borderline, já passei por isso. Um relacionamento que acaba conversando sem traumas horrorosos, com as coisas esclarecidas. Um luto
mais saudável, que que vai doer, porque você gostava da pessoa, de repente a pessoa se mudou para outro país, você não pode se mudar e você não quer relacionamento à distância. Agora, outros lutos, traição, desaparecer, descarte, borderline, são lutos mais complexos que podem gerar problemas para você. E se houver possibilidade, infelizmente no nosso país que o tratamento psicológico é elitista, isso aqui não é um discurso esquerdista, nem mimizento, nem é uma verdade. Ele é caro e a gente não consegue ter um excelente tratamento público. Se você puder, eu sempre aconselho procurar um psicólogo com indicação de alguém de preferência, principalmente se você for inexperiente, não tiver feito terapia nunca, que eu já fui em psicólogo assim, conhecer que ninguém me falou e deu certo, porque eu conheço tratamento psicológico e se me falar um absurdo, acho que a pessoa iria ouvir uma coisa que talvez ela parasse de pagar o CRP de tão atacada que eu sou capaz de ficar. Mas tô melhorando, tenho falado isso. Então, infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. E eu espero ter ajudado. E quando aparecer na minha cabeça, tiver claro mais perguntas frequentes, eu vou continuar essa sessão um pouquinho diferente. Até a próxima.